Annyeonghaseyo! Eu sou a Marieta Maia e eu sou Nalda Neves e nós somos o canal Otoquê. No vídeo de hoje, nós vamos visitar o Museu do Zebu, que fica no Parque de Exposições Fernando Costa, aonde ocorrem feiras pecuárias e leilões várias vezes ao ano. Por isso, Uberaba é conhecida como a terra do Zebu no Brasil. É que eu vim aqui. Boa. Ai, que legal. Tá? Eu conheço mais esse aqui. Esse aqui? É. Brasil. Do Brasil. Esse aqui é daqui. Ai, eu tô morrendo. Museu. Vamos lá. Isso aí é Uberaba é conhecida como terra do Zebu. Aí a gente, aqui nessa sala, a gente tenta contar essa história. Porque todo boi que a gente tem aqui hoje em dia, temos apenas duas raças brasileiras, que elas são derivadas de raças indianas. Então, nos primórdios, não tinha boi na nossa fauna. Então, todo boi que a gente tem aqui é europeu, indiano ou paquistanês. Aí nessa primeira fase a gente fala dessa introdução desse boi no Brasil, que aí a gente tem algumas evidências de 1813, lá na Bahia, em 1826, já tem um casal de exemplares na terra de Santa Cruz, do Dom Pedro I. Só que era visto para leite para carne igual hoje em dia? Não, era visto como um animal exótico, tendo em vista que o zebu não fazia parte da nossa fauna. Então, o que seria o zebu? Aqui nessa imagem do longo a gente consegue ver. Todo boi que tem cupim e babela é um zebu. Porque quando tinha Pangeia e tudo mais, vocês lembram disso? Aí os mares abriram, os continentes tomaram forma e essa raça ficou num lugar muito semiárido, muito sem comida, sem água. Então isso aqui é um estoque de energia. Então o zebu tem essa característica, enquanto os bois europeus não têm, porque eles estavam num lugar mais favorecido para alimento, para água. Então voltando, então todo zebu tem cupim-babela, então todas as raças que têm cupim-babela são zebus. Então temos o giro, o zerá, o indo-brasil, o panganur, o tabapuã, o sindi, o nelore, são 9. Aí tem o cangaiã não vem para exposição, porque não é tão criado aqui, é mais criado na Índia. E lá embaixo, vocês já foram lá embaixo? Não. Lá tem as raças mesmos, os bois vivos, então vocês vão conhecer eles. E aí aqui, na segunda fase, em 1889, chega a Uberaba Boi Longo, que foi o primeiro boi. Os uberabenses compravam esse boi do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Bahia. E aí, de acordo com o que ia vindo, iam ficando os bois, os maiores bois, os maiores reprodutores no caminho. Chegava aqui só os mais magrinhos e tudo mais. Então, o que eles falaram? Vamos investir esse dinheiro em ir lá pra Índia para pegar esse boi pra gente? E aí foi que aconteceu esse investimento pelos fazendeiros. E aí a gente tem a figura do Teófilo de Godoy. O Teófilo de Godoy, ele era um explorador. Ele ia pelos países e via o que era bom para comercializar aqui. E aí aqui começa a trajetória de Uberaba entrando como eixo econômico a partir do zebu.
E a gente tem até aqui, aí a gente tem várias imagens. E aí eu chamo a atenção para essa daqui. Essa daqui é de um outro explorador, um outro, a gente chama de mascate, né? Mascate é todo o trabalho de ir em fazenda vendendo esse boi. E as pessoas que iam até a Índia, porque a gente pensa nos fazendeiros, mas os fazendeiros eram quem davam dinheiro. Quem ia pra lá eram os peões, não eram eles. E aí aqui a gente tem o funeral do João Martins Borges em 1918 e aqui a gente tem uma funerária dele. Quando ele morreu lá, o corpo se decompôs e os restos mortais foram trazidos aqui. A gente tem um exemplar do passaporte dele, desde a época que aqui ainda era a República dos Estados Unidos e do Brasil, que tinha uma conexão daqui com a África, Portugal ainda. Que a gente... Aí aqui a gente tem o diário dele, que é de onde a gente consegue tirar a história, né? Porque tudo que a gente fala precisa ter fonte. Então aqui é para mostrar um pouquinho que a gente tem essas fontes e que até uma urna funerária conta uma história. E aí aqui a gente tem várias fotos, alguns passaportes. Esses passaportes estão originais na última sala, que a gente vai ver daqui a pouquinho. As comitivas que iam para lá. O Teófilo de Godoy, num zoológico russo, onde havia vários exemplares de animais exóticos e pessoas também, que nessa época havia escravização. E em 1921 acaba a importação, não se traz mais animais da Índia. Por quê? Porque aí tem a peste bovina, então nada se entra. Só que um caso curioso desse momento é que acontece tráficos para o México, e esse tráfico tinha um tabapuã. Esse tabapuã foi junto lá pro Texas, que foi pro Texas, aconteceu uma mesclagem lá, um fazendeiro, surgiu o Brahma, que hoje é o boi estadunidense. Aí apenas em 1930 voltou-se a trazer esses bois. E aí aqui tinha a necessidade de ter uma quarentena. Então essas quarentenas eram feitas em ilhas, e uma dessas ilhas era Fernando de Noronha. E aí lá eles ficavam alguns meses. Hoje a gente tem noção do que é uma quarentena, imagina com vários bois assim, andando de lá pra cá, uma coisa só. E aí a gente tem a intensificação dessa importação e várias fotos aqui para representar isso. E aí em 1994 é trazido esse boi Brahma para o Brasil, onde ele passou pelo aprimoramento genético, que pegou se aceitou o Brahma como zebu e falou, então tá bom, agora traz aqui para o Brasil que a gente vai melhorar ele. E foi feito em 1994 a 96. E a gente tem a quinta fase, que é uma fase mais tecnológica, que aí começa a investir intensamente na tecnologia do DNA. Aqui essa sala, já que o boi é indiano, a gente tem uma sala para a Índia, né? Nada mais justo. Né? Sim. Aí que a gente tem não é mito, é verdade, existe essa teoria do boi, da vaca mãe lá, mas é além disso, não é só isso. O Nelore é muito apreciado pela deusa Shiva, como a gente pode ver aqui, ó, ela é em cima de um Nelore. E a gente tem o touro Nandi. O touro Nandi a gente tem nessas fotos, a gente tem aqui. E ele é um zebu. Então, deuses indianos está extremamente ligado à história do zebu. Então, eles não fazem nada, eles são sagrados, enfim. Não, eles fazem coisas. E aí a gente tem alguns exemplares aqui. Eles usam um pouco o xixi, o sebo, a unha para fazer colírio, inseticida, remédios, rituais, que mais? Tinta, fazem várias coisas, chá. Isso aqui tudo é feito do boi. Do boi, sem matar. Eles não matam. Ah, interessante. Esse aqui é os produtos da Índia, no caso. Isso. Tudo isso. Aí essas imagens foram doadas lá da Índia mesmo. A gente tem aqui, ó, a doação, presente aí. E a gente tem algumas esculturas do Trimunti, que é o deus do caos,
a gente tem Ganesha e a gente tem o budismo. O hinduísmo e o budismo são majoritariamente vegetarianos pela religião. Só que aí lá na Índia hoje tem influência muçulmana. Os muçulmanos comem carne, mas acontece de outra maneira. Eles fazem um ritual todo de limpeza no animal, eles fazem com uma estaca específica, um tempo específico. Então é totalmente diferente como a gente vê aqui. E a gente lembra dessa sala, tem essa sala para pensar sobre isso. Como é tão diferente. O ABCZ, os criadores, eles conservaram as raças e como o boi que a Shiva tanto gosta, parece tanto nela, importam. Em vez da gente trazer, a gente leva hoje em dia. Mas leva como se fazia lá nas primeiras importações? Não, se leva com sêmen só, hoje em dia. Essa foi a parte 1 do vídeo do Museu do Zebu. Até a próxima! Kamsahamnida!